Olá, gente, muito bem-vindo ao canal Engenharia e Matemática. Hoje vamos pegar e vamos solucionar um dos maiores mistérios que temos no mundo. No mundo não, né? Mas no Brasil. Que lá fora é uma coisa bem resolvida, né? Aqui não, aqui nós temos ainda essa confusão entre engenheiro civil e o arquiteto. Meu nome é Jefferson e vamos começar esse vídeo. Diferenças das competências entre arquitetos e engenheiros. Não é para cutucar. Esse vídeo não tem o objetivo de cutucar ninguém, tá? Respeito muitos arquitetos. Eu sou engenheiro civil e também respeito bastante vocês, arquitetos. E uma ressalva que eu queria dizer é o seguinte: com a criação do CAL, a criação do CAL foi refeita a lei e mostrou as competências do arquiteto. Essa lei foi de 2010. Já a do engenheiro civil é de 1933. Então isso daí já mostra que é complicado, né? Ou seja, muitas das coisas em que eram interessantes naquela época, hoje em dia já não são mais. E seria interessante pedir para pro CREA, pro CREA ou pro CREA e pro CONFEA que atualizassem isso, né? E deixassem mais claro essa diferença. Vocês vão ver que são diferenças mais complexas, né? Que apesar de estar dito ali, não, muitas das vezes a gente não consegue compreender, porque são profissões muito parecidas uma com a outra. Ou se não, unifica as duas e deixa assim. Todo mundo se torna engenheiro, arquiteto e tá tudo tranquilo. Não sei nem por que talvez uma diferença entre uma coisa e outra, né? Porque não tem lógica, né? Seria mais interessante que fossem profissões irmãs, que fossem a mesma profissão. Porque isso é uma opinião minha, né? Que não teria diferença, as coisas seriam até um pouco melhores de se lidar, né? A gente aprenderia muito mais da questão de ambientes, tonalidades de cores, essas coisas. E o arquiteto aprenderia mais a parte de estrutura, mais a parte de instalação dentro da faculdade. Porque eu vejo que tem esse déficit de um e do outro, e os dois podem assinar essas coisas. Vocês vão ver mais pra frente. Vamos pra lá. Vamos começar primeiro pelos arquitetos, né? O que o arquiteto, primeira coisa que o arquiteto pode fazer? Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica, coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação. O que isso quer dizer? Que o arquiteto ele pode muito bem fazer o projeto técnico, né? Todas as coisas da construção civil, pode coletar os seus dados, pode planejar, né? Estudo de viabilidade técnica e ambiental, ou seja, dentro do meio ambiente, que é uma coisa que talvez seja muito discutida hoje, eles podem fazer, né? Ou seja, é muito interessante isso. Por quê? Porque, por exemplo, numa aprovação ambiental, o que o arquiteto ele pode dizer se ela pode ser construída, se não pode, né? Assistência técnica, assessoria e consultoria, muito importante isso daí também. Direção de obras de serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e arbitragem, desempenho de
cargo de função técnica, ou seja, isso daí mostra que eles são técnicos, né? Vamos lá, desempenho de cargo, função técnica, treinamento, ensino de pesquisa, extensão universitária, coisa que também o engenheiro também pode fazer, né? Desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e controle de qualidade. Sim, ele também pode entrar dentro de uma obra e falar o que está errado, o que está certo. É, nada mais do que justo, né? Então vamos lá. Elaboração de orçamento, ou seja, ele pode falar toda a parte de orçamento, que quanto vai custar a sua obra, quanto que não vai, né? E vamos continuar. Produção e divulgação técnica especializada, né? Ou seja, você pode fazer artigos científicos e tudo, que, ou seja, isso aí pode ser execução e fiscalização de condução de obra e instalação de serviço técnico. Sim, ele pode verificar a obra, como é que ela está, como é que ela não está, e acompanhando a obra. Vamos para mais um pedaço, tá? Isso daí foi tirado da lei de 2010, como eu mencionei anteriormente. Parágrafo único, as atividades se trata, aplicam-se aos seguintes situações: da arquitetura e urbanismo, execução de projetos; da arquitetura de interiores, concepção e execução de ambientes; da arquitetura paisagística e concepção e execução para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, parques, praças considerados isoladamente e ou internas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial; patrimônio cultural, histórico, artístico, urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização e reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização e especificações, conjuntos e cidades. Isso é interessante, essa parte. Eu vou dar uma pausa aqui. Seria dar uma pausa aqui na leitura, porque muitas das vezes pode ser feito junto com o arquiteto, né, para avaliação da parte estrutural e tudo. No meu ponto de vista, é interessante ter um engenheiro dentro, mas quem se torna responsável pela restauração é o arquiteto, como pode ser visto aqui. Esse era um ponto que eu queria deixar. Bom, vamos lá. Do planejamento urbano regional, planejamento físico territorial, planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano, regional, fundamentos nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e ambiental. Isso é muito interessante, né? Muitas pessoas acham que o arquiteto não pode fazer essa parte de saneamento ambiental. Na verdade, pode. Sistema viário também é uma coisa interessante, né? Já ouvi falar que o arquiteto não poderia fazer isso, mas pode controlar, pode fazer um planejamento. O que ele não pode é fazer o cálculo daquilo que se precisa para fazer essa estrutura viária, né? Camada de base, subbase, o que precisa, o que não precisa, essa parte estrutural. Tráfego, trânsito urbano e rural, acessibilidade. Vou botar um ponto aqui, eu vou fazer um vídeo sobre acessibilidade. Vai ser muito interessante, eu espero que vocês gostem, né? Gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo, loteamento, muito importante isso daqui, que às vezes você tem um terreno grande e você quer dividir ele em parte, né, para você saber. Agora você sabe que o arquiteto pode fazer isso, né? Vamos lá. Desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento urbano,
plano diretor, muitas cidades precisam disso, precisam atualizar o seu. Traçado de cidades, de desenho urbano, traçado de cidades, voltando de novo, né, até o Lúcio Costa, talvez seja um dos mais conhecidos por ter feito Brasília. Desenho urbano, sistema viário, tráfego, trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos, requalificação em áreas urbanas e rurais. Ainda não acabou, gente. Da topografia e elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais, realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto, interpretação, leitura, interpretação e análise de dados, informações topográficas e sensorial remoto. Isso o engenheiro também pode fazer. A tecnologia da resistência de materiais, dos elementos de produção e construção, as patologias e recuperações. Volto de novo, por que contratar um engenheiro arquiteto? Você já deu para ver o porquê. Da tecnologia da reserva, agora foi. Dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimentos de estruturas e aplicação de tecnologias e estruturas, de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo, conforto ambiental e técnicas referentes a estabelecimento, condições climáticas, acústicas, lumínicas e agrônomas para a concepção e construção de espaços. Meio ambiente, estudo e avaliação, impactos ambientais, licenciamento ambiental nacional dos recursos disponíveis de desenvolvimento sustentável. Muito importante essa última parte, né? Que às vezes no licenciamento ambiental a gente não sabe quem contratar. Agora você já sabe. Agora vamos para a minha profissão, o engenheiro civil. Vamos lá. Sei que tá chato, gente, por essa leitura, não sei o que. Mas eu trouxe isso para vocês saberem o que cada um faz. E no final eu vou mostrar o que cada um realmente, qual a diferença entre um e o outro, né? Porque por enquanto a gente está vendo o que cada um faz, para a gente conseguir entender, né? Quem eu vou contratar caso eu vou fazer alguma coisa. Então vamos lá. Trabalhos topográficos geodésicos, ou seja, tudo que tem a ver com terra, gente. E além dos levantamentos topográficos, né? Estudo, projeto, direção e fiscalização de construção de edifícios, com todas as suas obras e complementares. Gente, projeto de construção de edifícios. Eu acho que o CREA não permite mais assinar RT em relação ao projeto de arquitetura. Mas por essa linha você já vê que o engenheiro civil pode sim assinar um projeto de arquitetura. Estudo, projeto de fiscalização é construção de estradas de rodagem e de ferro. Uma coisa que o arquiteto não pode fazer. O estudo e projeto de fiscalização de construção e captação e abastecimento de água. Saneamento básico, né? Ou seja, o arquiteto pode sim fazer. Apesar de que eu acho que o engenheiro civil é bem mais preparado para isso. O estudo e projeto de direção e fiscalização de construção de projeto e drenagem de irrigação. O estudo e projeto de fiscalização e construção de obras e aproveitamento de energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas. Isso aí vai ficar um pouquinho complicado, né? Porque vai ter muito engenheiro eletricista que vai ficar brabo com essa, mas não posso fazer nada, né? O engenheiro eletricista não, eu até posso pegar depois e mostrar isso pra vocês. Ele é muito subjugado, né? Ele poderia fazer bastante coisa, né? Como o projeto na parte de hidráulica, a parte de elétrica, que eles acabam estudando muito sobre isso. E eles não podem assinar essas partes, né? Só o engenheiro civil que pode assinar a parte de instalação hidráulica, né? E querendo ou não, eles também são bem capacitados para isso, né? E a gente pode acabar metendo o B dele na parte de reaproveitamento de energia. Estudo e direção de fiscalização e construção de obras relativas a portos, rios e canais, concentrados aos aeroportos. Gente,
Isso daí mostra que o engenheiro civil, porque é o único que pode fazer, né, e tomar parte dessa coisa de construir portos, aeroportos, né, e dirigir, né, o estudo e construção de projeto de direção, fiscalização, de peculiaridades de saneamento urbano e rural. De novo, o arquiteto querendo não pode fazer isso também. Projeto de direção e fiscalização de serviços de urbanismo. Aí vem outra coisa, né? Ou seja, o engenheiro civil pode assinar projetos urbanísticos, apesar de que eu acho que não deveria, minha opinião, né? Porque nós não somos totalmente preparados nessa parte urbanística. A gente até conhece, a gente estuda dentro da faculdade, mas não somos totalmente preparados para isso. A engenharia legal, assuntos pode ser feito a dar e tá, beleza. Perícias referentes às linhas anteriores, né? Isso daí está dentro do artigo 29, né? Que o que acontece? Para a gente fazer certas coisas, a gente tem que ter a aprovação lá dos nossos, fazendo mais especializações, não, as pós-graduações, né? Ou seja, se você quer fazer parte de portos, você tem que fazer portos mais encanados. Se você quer trabalhar na parte de saneamento, você tem que fazer saneamento e arquitetura. Por causa dessas pós-graduações já devem estar desatualizadas, né? Mas como fazia parte da lei, eu decidi colocar. Então vamos lá. O que um pode fazer e o outro não pode? O arquiteto pode fazer a parte de conforto, né? Toda aquela parte de arquitetura de interiores, a parte de paisagismo, né? Essa parte de levantamento histórico, patrimônio histórico, né? Fazer restauração, mesmo que algumas coisas possam acabar precisando de um engenheiro, né? Para poder fazer um estudo mais focado, né? O engenheiro em si, ele pode fazer toda aquela parte de rodagem, né? De estradas, montes, coisas que o arquiteto não pode fazer. Apesar de que eu acho que ele pode fazer a parte artística da ponte. Ele só não pode fazer a parte não artística, né? Porque, como diz ali, vira patrimônio histórico e cultural e artístico, o arquiteto pode fazer, o engenheiro não, né? E a parte ambiental, licenciamento ambiental, que o arquiteto pode e o engenheiro civil não tem nada especificado. Apesar de que é muito importante que ele faça também, né? Alguns comentários que eu posso fazer é o seguinte: a gente viu que o arquiteto ele pode assinar projetos de estruturas, ele tem toda a responsabilidade na questão da resistência dos materiais e conhecimentos materiais. Só que eu te digo com toda a razão, tá? Que o arquiteto não seria interessante ele assinar isso. Por quê? Porque, igual, na faculdade, eles só tem uma matéria em relação a isso. E já o engenheiro estuda praticamente desde o primeiro período, né? Ele faz aquelas coisinhas, né, para aprender a parte de cálculo. A parte de cálculo do arquiteto é um pouquinho deficiente, não é tão forte, né? Apesar de que para obras simples, todos os dois estariam capacitados para fazer. Obras mais complexas, né? No caso, você que tem a sua mansão, contrate um arquiteto para fazer a sua mansão, fazer a parte artística dela. Só que a parte estrutural exige que tenha um engenheiro. Estrutural e instalação, tá? A instalação também, na grade de arquitetura, é muito precária. Já na parte de engenharia civil, não. Nós temos matérias que vão caminhando para isso, né? Tem um ponto interessante que eu vejo é que, por exemplo, nessa parte de instalação, na faculdade que eu estudei, eles só tinham instalações prediais. Pau, jogou para cima deles direto. Enquanto nós não.
nós tivemos hidráulica, nós tivemos hidrologia, nós tivemos a parte de mecfluidos, mecânica dos fluidos, antes de entrar a parte de instalação, né? Não estou falando da parte hidráulica, mas também na parte de elétrica, nós temos eletrotécnica, eletricidade e magnetismo. Eles aprendem a física básica de elétrica e logo em seguida eles são jogados na parte de instalações prediais. Ou seja, eu acho muito mais interessante ter em comum acordo ter os dois, tá? Em caso de obras pequenas você pode decidir qual que você quiser. Você não vai construir estradas para ter um engenheiro, né? E talvez seja interessante ter um arquiteto para parte paisagística, parte interiores, né? Caso você for fazer uma casa modular, uma casa quadrada, eu vejo que a parte de arquitetura não vai influir em nada que você contratar um engenheiro para você poder fazer. Porém, se você quer uma coisa melhor, uma distribuição de quartos melhores e tudo, eu recomendaria você contratar um arquiteto, tá? Porque apesar da gente poder assinar a parte de arquitetura, nós não estamos totalmente preparados para isso. Apesar de a gente saber algumas coisas, saber onde que você vai colocar os cômodos em relação à posição do Sol, a posição do norte magnético, essas coisas, não é muito legal. E se você for contratar para tocar a obra, eu acho mais interessante. Acho mais interessante não. Vou explicar o porquê dessa opinião minha de contratar um engenheiro. Por quê? Geralmente o arquiteto ele gosta muito de projeto, ele não gosta de execução de obra. Muitas das vezes, você vê até nesses programas e tudo, o arquiteto vai, planeja uma artística, não sei o quê, e quem realmente constrói é o engenheiro civil. Por quê? Porque o arquiteto ele gosta de ver as coisas bonitas, as coisas lindas. E não gosta muito de pegar essa parte de defeitos. Apesar de ser preparado na parte de patologias e em algumas eventuais improvisos que possam vir a acontecer. Mas geralmente eles não gostam muito de lidar com isso. E o engenheiro não, o engenheiro gosta mais dessa parte bruta, né? No tanto que a maior parte dos engenheiros sonham em ser calculistas, né? Em ser os projetistas estruturais. Que na verdade muito arquiteto não gosta, né? Gosta mais da parte artística do negócio. Não que alguns arquitetos não gostem, né? Mas fica a minha ressalva aí, né? E outra coisa, né? Como eu comentei no início do vídeo, né? Eu gostaria que o CREA ou o CONFEA reformulasse a nossa profissão, criasse um guia mais atualizado, né? Um decreto mais atualizado. Porque em 1933 é muito tempo, né? Nós estamos aí em 2018 e não vejo por que ainda não fez essa reformulação. Deixar claro, né, qual a diferença entre engenharia e arquitetura. E como eu falei anteriormente, eu acho que seria ideal. Eu sei que os arquitetos se separaram por brigas com coisa de engenheiro civil, não sei o que. Eu acho que as duas profissões se completam, né? Eu acho que seria interessante se as duas profissões se unissem numa só. Bom, gente, foi esse mais um vídeo. Espero que foi útil, né? Para você que quer contratar, para você que está querendo saber o que você quer fazer, ou arquitetura ou engenharia civil, né? Deixe seus comentários, vou tentar responder todos que der. E vamos que vamos, se inscreva no canal porque vai vir muita coisa boa, né? Os próximos vídeos vão ser mais coisa técnica, né? Para você que quer fazer um projeto, itens de projeto e tudo, e coisas para execução de certas coisas de projeto que vão vir por aí. Compartilhe, pois vai ter muita coisa legal, e dê seu like. Tchau, tchau, gente. Obrigado por mais esse vídeo.